Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia e hoje estaremos juntos em mais uma aula de Geografia. Só lembrando a vocês que essa aula está destinada a alunos do 6º e 7º anos, Fundamental 2, também alunos de Educação de Jovens e Adultos, 1º, 2º, 3º e 4º período do 2º segmento. Hoje, uma aula muito interessante que nós vamos falar da questão das vidas na cidade e o processo de urbanização. Também vamos abordar o êxodo rural, favelização e também planejamento urbano. Vamos lá? Bom, a primeira questão que eu queria falar a todos vocês é contar uma historinha muito interessante que aconteceu no passado. Uma história de uma ilha chamada Ilha da Páscoa. No local, essa ilha é chamada de Rapa Nui. O que é Rapa Nui? É o dialeto normal, a linguagem correta desse povo, sinuando a questão da Ilha da Páscoa. O que aconteceu na Ilha da Páscoa? Anos atrás, esse povo que vivia nessa ilha não conhecia a questão da sustentabilidade. Portanto, eles começaram então a utilizar demasiadamente madeira, as madeiras da floresta, consumir animais demasiadamente, eles não conheciam e não tinham noção da questão da sustentabilidade. O que aconteceu nessa ilha? A ilha exterminou por completamente as florestas, os animais e, portanto, esse povo que vivia nessa ilha do Pacífico, inclusive é uma ilha pertencente ao Chile, ficaram sem comida, ficaram sem alimento. Portanto, nessa ilha passou a haver o canibalismo. O que eu quero dizer para vocês em relação a essa Ilha da Páscoa? É uma ilha muito famosa, tem visitação, muito pitoresca, simplesmente para se conhecer. Mas a questão fundamental em relação a tudo isso é a questão da sustentabilidade, é a questão do planejamento. O que aconteceu nessa ilha? Eles começaram então a consumir tudo que existia dos recursos naturais demasiadamente. E aconteceu que esse pessoal então ficou sem a questão da sustentabilidade, sem a questão da comida, sem a questão da madeira. Portanto, não tinha como adentrar o oceano afora para pescar, para comer, para se alimentar. Tá certo? Sustentabilidade. Me refiro a isso para contar um pouquinho do que está acontecendo hoje no Brasil, quando nos relacionamos à questão do bioma da Amazônia, sobretudo o Pantanal, que está pegando fogo, não é? Vamos caminhar mais um pouquinho. Olha, quando a gente fala na questão da urbanização, no processo de composição da cidade, primeiro, urbanização, me refiro à cidade, à integração da cidade, à composição, a esse núcleo da cidade, tá certo? Olha, a primeira imagem que nós temos aqui é uma imagem muito interessante que mostra uma cidade planejada. Muito bonito, por sinal, não é? Mas o Brasil tem aproximadamente 5.500 cidades. Será que todas as cidades do Brasil têm esse prospecto? Evidentemente que não. Nós estamos falando aqui de uma cidade planejada, toda uma urbanística planejada. Portanto, uma cidade que tem um planejamento da sua construção, evidentemente vai ter, a princípio, saneamento básico, água tratada, vai ter pavimentação, toda a estrutura. A questão populacional também é organizada. Vamos agora imaginar o que acontece numa cidade que não é planejada, a princípio. Aqui nós temos a imagem muito interessante, principalmente para o nosso jovem aluno entender, a questão da desurbanização, ou seja, aquilo que foi demasiadamente habitado. Nós vamos entender um pouquinho disso, mas o que a imagem está expressando aqui? Na realidade, um processo de favelização, um processo totalmente desordenado. Tá certo? Imagine aqui casa, parecendo as palafitas, aquelas casas lá dos ribeirinhos da Amazônia, não é? Um conglomerado, aqui nós chamamos de macrocefalia, ou seja, um excesso populacional habitando uma área extremamente imprópria, certo? Uma habitação imprópria, ou seja, aqui nós vamos ter N casos, não é? De doenças transmissíveis pela água, pelo esgoto, não é? Excesso de pessoas no mesmo lugar. Imagine um lugar desse, hoje, vivenciando essa pandemia do coronavírus. Não é? Quando a gente fala em organização estrutural, tá certo? Em distanciamento social, como vai haver distanciamento num lugar desse? Por que isso aconteceu? Evidentemente que está vinculado
a um processo de desorganização, ou seja, não houve um planejamento, sobretudo um planejamento habitacional, tá certo? Olha, evidentemente que muita cidade, vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, da questão da cidade de Belo Horizonte. Foi a primeira cidade contemporânea planejada do Brasil. A princípio ela foi planejada para 400 mil pessoas. Hoje Belo Horizonte está na linha de 4 milhões de pessoas. A princípio era uma cidade planejada, que teve toda uma estrutura de planejamento, portanto havia uma prosperidade populacional muito grande. Mas com excesso demasiado, sobretudo no processo migratório de outras regiões do Brasil, houve um inchaço populacional, fazendo com que Belo Horizonte também houvesse esse mesmo esquema, houvesse uma favelização, houvesse áreas excluídas por conta da demasia populacional e daí uma série de problemas correlacionados a isso. Eu estou contando de uma cidade que a princípio foi planejada, mas depois houve uma desurbanização, houve um processo migratório muito grande que fez com que aquele planejamento não mais servisse para atender aquele núcleo contingencial populacional. Tá certo? Caminhando mais um pouquinho. Olha, vamos falar um pouquinho da questão da urbanização. A questão da urbanização no Brasil se iniciou a partir do século XIX. Foi quando começou então as cidades a se populacionar, ou seja, começou então a um processo migratório campo-cidade. Mas isso se intensificou a partir da década de 20, no século 20. Por que a partir da década de 20? Porque foi justamente nesse período que no Brasil houve aquela troca entre o trabalho primário, ou seja, a agricultura trocou de modelo com a industrialização. Foi ali perto ali da crise de 29, né, a queda da Bolsa de Nova York. Então, nesse momento, houve o quê? Um processo de industrialização muito grande aqui no Brasil. E essa troca, consecutivamente, fez com que a urbanização crescesse de maneira acentuada, tá certo? Depois, a implantação de indústria, a implantação de fábrica, a implantação de tudo que vinculava a questão comercial. Isso atraiu um contingente populacional. Mas imagine que até esse período o Brasil ainda era tendencialmente agrícola. Ele foi se urbanizando à medida que o tempo foi passando, à medida que nós fomos caminhando para a questão da modernização, tá certo? O que aconteceu no Brasil que fez com que acentuasse ainda mais a questão da urbanização, a essa marcha populacional em caminho à cidade? Uma das questões muito interessantes foi o êxodo rural. O que foi o êxodo rural? O que é o êxodo rural? Na realidade, o êxodo rural é o caminho do homem do campo para a cidade. Mas quais são as condicionantes? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque houve no Brasil vários fatores que agrediram categoricamente essas pessoas que viviam no campo. Primeiro que no Brasil não houve a reforma agrária. Portanto, o proletariado, o mais desprevenido, o pobre, não tinha terra. Então, quando houve o processo de modernização do campo, que nós chamamos de Revolução Verde, foi os insumos, né, que equipou o campo, sobretudo com a questão dos agrotóxicos, com as máquinas, substituindo a mão de obra desse pequeno agricultor, ele não teve para onde ir. Imagine que as fazendas, os grandes latifúndios que tinha 100, 200 pessoas trabalhando, passaram a ter 5, 6. Por quê? Porque as máquinas, então, começaram a suprir essa mão de obra. Isso tudo causou o quê? Uma afronte terrível que expulsou esse homem do campo. E depois a cidade criava nessas pessoas uma fantasia, uma ideia de prosperidade. As pessoas marcharam em direção à cidade também, porque seus filhos estudassem, pleiteassem a universidade, para que eles arrumassem um emprego e daí por diante. Bom, isso são alguns dos fatores. Agora, nesse momento também, ali a partir da década de 50, houve aquele boom que nós chamamos que foi a explosão demográfica, não é? Houve a taxa de fecundidade, por exemplo, que é a quantidade de filhos por mulheres, cresceu exageradamente. As mulheres naquele momento estavam tendo, em média, 6, 7 filhos por mulheres, que essa era a média. Então houve uma explosão populacional terrível naquele momento, não é? Que ocasionou ainda um inchaço maior ainda nas cidades, tá certo?
Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. E a questão da urbanização no Brasil? Por que se deu a urbanização no Brasil? Nós já falamos que a questão da urbanização no Brasil aconteceu por conta desse processo migratório para a cidade, não é? Essa troca de tendência econômica, ou seja, nós trocamos a questão agrária pela questão industrial, não é? Mas o que isso ocasionou? Vamos caminhar aqui para a gente começar a compreender um pouquinho. Primeiro, a urbanização no Brasil provocou muitas mudanças na organização socioespacial do país. Dentre elas se destacam: a primeira, o crescimento da quantidade de cidades. Hoje no Brasil tem aproximadamente 5.500 cidades e nesse momento da urbanização houve um crescimento exagerado das cidades, né? Começaram então a formação de várias cidades pelo Brasil afora, tá certo? Vamos supor que um grupo de pessoas ia explorar uma mina, uma jazida de ouro lá no norte do Mato Grosso e fundava uma cidade. E daí a questão da urbanística começou a crescer mais ou menos dentro dessa perspectiva. Um outro ponto interessante foi o desenvolvimento das redes de transporte. Queria dizer a vocês que até mais ou menos 1950 e meados do século XX, não havia efetivamente uma integração entre os estados. Por exemplo, uma dificuldade muito grande da integração da região sudeste com a integração do norte. O que começou a haver, então? Com a composição das ferrovias e subsequente à construção das rodovias, então começou a haver uma transição, ou seja, uma ligação entre os estados. Isso foi um fator primordial. Por exemplo, a construção da Transamazônica, né, que interligou o leste com o oeste, de várias rodovias que interligaram, por exemplo, a região sul com a região sudeste, sudeste com a centro-oeste com a nordeste com a norte, e daí interligando o território brasileiro. Isso foi um ponto positivo, de extrema importância para o crescimento econômico brasileiro. Depois, subsequente, a parte negativa, o crescimento desordenado do meio urbano. O interessante quando a gente fala na questão do êxodo rural é dizer que quando essas pessoas chegaram na cidade, houve uma discrepância muito grande. Primeiro, a instrução, a falta de cultura. Essas pessoas quando saíram do campo e chegaram na cidade, se depararam com um mundo novo. Essas pessoas não tinham, de certa maneira, essa educação formalizada, não tinha especialização da mão de obra, não tinha dinheiro para comprar terreno, para comprar casa. Portanto, uma parte foi morar debaixo do viaduto, outra parte foi explorar os terrenos nos morros, que consecutivamente a formação das favelas, das comunidades e subsequente uma série de questões, né? Os seus filhos também, muitos caminharam pelo mesmo caminho que o pai, não é? Então assim, houve um processo de desagregação muito grande familiar. E aí, nesse momento também, se a gente for fazer uma análise mais ampla, a questão da marginalização, a questão da droga e dentre outros fatores, sobretudo naquele momento a questão do alcoolismo, não é? Por conta dessa decomposição que a cidade propôs a essas pessoas que não tinham instrução. Também o lado negativo disso. Isso tudo tem origem justamente aí, né? Nessa invasão, ou seja, nesse processo de êxodo rural, quando essas pessoas chegam na cidade e se deparam com um mundo diferente, essas pessoas não têm instrução. E aí uma dificuldade tremenda em relação a isso, certo? Uma outra questão é a formação de favelas, né? Nesse momento, as pessoas então não tinham moradia, não tinha para onde caminhar, as favelas começam então a aumentar com intensidade, porque essas pessoas não têm para onde ir, então vão montar um barraco no morro. Consegue compreender isso? Depois, acentuação da desigualdade social, não é? Agora, é tão interessante quando a gente fala na questão da desigualdade social, porque isso tem origem na Lei da Terra, né, de 1850, porque na realidade, como no Brasil não houve a reforma agrária, ali já tinha se acentuado a questão da desigualdade social. As próprias capitanias hereditárias já era uma desigualdade, porque elas eram fornecidas e doadas para quem tinha um dote, para quem tinha uma ligação
financeira com o rei de Portugal. A sesmaria, que era outro modelo de terra também, era doada para quem tinha condições de plantar, de fixar na terra. Estou contando aqui um pouquinho do modelo de desigualdade social para a gente compreender isso nos dias de hoje. Então, com esse êxodo urbano, né, com esse êxodo rural, houve um inchaço populacional que desencadeou naquilo que nós chamamos hoje, que talvez seja um dos grandes problemas do mundo, a desigualdade social. E essa desigualdade social, evidentemente, que desencadeou na desigualdade de gênero, né? Sobretudo de cor, né? O negro hoje, né? A gente tenta superar a questão do preconceito, então tem toda uma história por trás disso tudo, tá certo? A escolaridade foi um dos fatores, né? Preponderantes que, de certa maneira, acentuou de maneira efetiva essa desigualdade e é aquilo que nós lutamos hoje para tentar diminuir, tá certo? Só lembrando a vocês, o que nós acabamos de estudar, nós falamos um pouquinho da vida da urbanização da população brasileira, falamos um pouquinho da Ilha da Páscoa, eu contei aquela historinha para vocês sobre essa ilha fantástica, né? Uma ilha chinesa, uma ilha chilena que fica lá no Atlântico, no Centro-Atlântico, né? Centro-Pacífico, né? Falei também um pouquinho do êxodo rural, esse processo de volta, de regresso para a cidade, da questão da favelização, tá certo? E também do planejamento urbano. É claro que tudo que tem planejamento urbano tende a ser melhor, tende a dar certo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Valeu!